Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da doutrina espírita aqui no canal Caminho Espírita. Hoje vamos apresentar o tema Filosofia e Espiritismo, que está na Revista Espírita de setembro e novembro de 1863, nos dois artigos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita, União da Filosofia e do Espiritismo. Mas vamos estudar logo após a nossa vinheta. Roda a vinheta aí. Bom, seguindo então com os nossos estudos, temos dois artigos, né? Vou deixar aqui no link, na descrição, um link para que vocês possam estudar com mais detalhes esses dois estudos. São dois estudos um pouquinho mais longos, não dá para apresentar todos eles aqui no canal Caminho Espírita. União da Filosofia e do Espiritismo. Foi publicado esse trabalho pelo Sr. Herenschneider, União da Filosofia e do Espiritismo. Kardec apresenta uma nota dizendo: o artigo seguinte é a introdução a um trabalho completo que o Sr. Herenschneider se propôs a fazer sobre a aliança entre a filosofia e o espiritismo. É uma nota de Allan Kardec. Herenschneider diz o seguinte: o progresso das ciências lhes fez, aos sábios, reconhecer as contradições que existem entre os dogmas e as leis naturais, e as descobertas astronômicas tinham demonstrado a pluralidade da ideia que formaram de Deus. A ciência avançou, mostrou que a Terra não era o centro do universo, e sim que girava em torno do Sol, que foi combatido pelos dogmas da Igreja, ou das religiões, vamos dizer assim. Aqui não há nenhuma crítica, mas é um fato histórico. E todos os dogmas apresentados sobre o céu que ficava nas alturas. Então, não se encontrou o céu pelas observações astronômicas. Enfim, mostrou que a Terra era redonda, que não era plana. Então, em todos esses pontos que foram desenvolvidos pela ciência, mostrando as leis da natureza, caíram assim em descrédito, os dogmas apresentados pelas religiões. Então, esse progresso das ciências fez com que os sábios entrassem num outro modo de ver a vida, de dar descréditos a todos os dogmas apresentados pelas religiões. Então, prossegue Herenschneider dizendo: foi por causa desses motivos numerosos que a incredulidade e a indiferença se introduziram nas almas, que a negligência dos destinos eternos tinha entorpecido o nosso amor do bem, detido o nosso aperfeiçoamento moral, e que a paixão do bem-estar, do prazer, do luxo e das vaidades terrestres acabou por cativar toda a nossa ambição. Então, a nossa sociedade caiu nesse clima. O aperfeiçoamento moral foi deixado de lado, o prazer da paixão, do bem-estar, do luxo, das vaidades terrestres acabou contaminando toda a nossa sociedade, entrando assim no terreno do materialismo. Quando, de repente, os mortos vieram nos lembrar que nossa vida presente tem o seu amanhã, que nossos atos têm suas consequências fatais, inevitáveis, se não sempre nesta vida, mas infalivelmente naquela a vir. Ou seja, numa outra reencarnação. Então, as mesas girantes começaram a aparecer em Paris, um fenômeno que durou 2 anos em Paris, chamando a atenção de todas as pessoas, de todos os sábios, com referência à realização daqueles fenômenos, mostrando que eram os espíritos que faziam com que as mesas girassem e falassem, através de batidas. Então, o espiritismo ele surge em 1857, no auge do materialismo na França. E continua Herenschneider:
é que quando a sociedade humana não tem outro objetivo de atividade senão a prosperidade material e o prazer dos sentidos, ela mergulha no materialismo egoísta. Aprecia todas as ações segundo o bem-estar que delas retira, renuncia a todos os esforços que não levam a uma vantagem palpável, não estima senão aqueles que possuem e não respeita senão a força que se impõe. Aí continua Helen Schneider na sua análise sobre o panorama da nossa humanidade. Quando os homens não se preocupam senão com os sucessos imediatos e lucrativos, perdem o senso da honestidade. Calcam seus pés a felicidade íntima, as virtudes privadas e cessam de se guiar segundo os princípios da justiça e da equidade. Então vejamos aí o panorama, né, em que se instalou a nossa sociedade, a nossa humanidade, com o implemento do materialismo, perdendo assim o senso de honestidade. É o que nós vemos até hoje na nossa sociedade, né, no mundo inteiro. E continua Helen Schneider, pois o Espiritismo que nos revela nossos destinos futuros. E quanto mais for conhecido, mais a regeneração moral e religiosa ganhará em impulso e em extensão. Então ele associa ao quê? Que o Espiritismo, sendo apresentado a todos nós com toda clareza, segundo os ensinos trazidos pelos espíritos superiores na codificação realizada por Allan Kardec, nós voltaremos a ter esse senso de honestidade que o materialismo nos fez perder, através do ímpeto de ter os bens materiais em primeiro lugar na nossa existência, colocando o nosso tesouro nos bens materiais. E lá está, evidentemente, o nosso coração, segundo o ensino do nosso Mestre Jesus. Helen Schneider ainda diz: a união do Espiritismo com as ciências filosóficas nos parece, com efeito, de uma alta necessidade para a felicidade da humanidade e para o progresso moral, intelectual e religioso da sociedade moderna, porque não estamos mais no tempo em que se podia afastar a ciência humana e se preferir-lhe a fé cega. Então aí está o ponto essencial. O Espiritismo associado a todas as ciências, porque o Espiritismo é uma ciência e o Espiritismo tem uma interlocução com todas as ciências. Então fará com que o homem realmente veja a alta necessidade de obter a sua felicidade através dos princípios morais que devem ser estabelecidos entre todos nós que vivemos nesse planeta. Só assim seremos felizes. Aqui trazemos algumas sugestões de estudos. O livro O Ser e a Serenidade, ensaio de ontologia interexistencial de José Herculano Pires, é a tese dele de mestrado de filosofia. José Herculano Pires é filósofo, foi filósofo, está desencarnado, escritor e jornalista, com mais de 80 livros publicados. Livros interessantíssimos que devem ser vistos por todos nós que nos interessamos pelas ciências. Outro livro, Os Filósofos, também de José Herculano Pires. Outro livro, Pedagogia Espírita. Outro livro, O Espírito e o Tempo, uma obra sensacional, onde ele faz um apanhado, né? Uma introdução antropológica ao Espiritismo. E aqui, por último, a Ciência Espírita, né? Outro livro muito importante para todos nós. E, por último, a nossa revista, a Revista Espírita de 1863, onde estão publicados 2 artigos da União da Filosofia e do Espiritismo, que, se vocês desejarem terem um estudo mais completo, poderão, através do link que está aqui na nossa descrição, repetindo, vocês poderão ler e estudar essa obra magnífica apresentada por Allan Kardec na Revista Espírita de 1863. Meus amigos, se vocês gostaram do nosso estudo, ficaram até o final,
Clique no sininho, se inscrevam no canal para que nós possamos continuar estudando a doutrina espírita juntos para aprendermos a verdade. A todos, muita paz.